Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Querido irmão, querida irmã, hoje a Igreja, nossa Mãe, celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Os nossos olhos hoje se voltam para a cruz de nosso Senhor. A festa de hoje, a exaltação da Santa Cruz, guarda uma relação com a Sexta-feira Santa. Jesus foi condenado à morte de cruz, carregou-a sobre os ombros até o Calvário, e nela foi pregado e nela foi levantado da terra. É isso que o texto de hoje foi dito a nós. Essa palavra que ouvimos trouxe exatamente isso. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente e aqueles que tinham sido picados pela cobra, pela serpente, ao olharem para a serpente de bronze, ficavam curados. O mesmo milagre, sim, milagre, a mesma graça, o poder, a mesma graça acontece conosco quando nós nos deixamos ser atraídos por esse olhar de Cristo. Qual é a condição? Levantar os olhos para o Senhor. Esse gesto, levantar os olhos, diz muito em várias situações da nossa vida. Levantar os olhos do abatimento, do cansaço, da decepção, da frustração, levantar. Mas não para olhar os problemas, não para olhar as derrotas, o ontem. Levantar os olhos para enxergar Cristo. Sim, Ele é do alto. Por isso o olhar tem que ir para o alto. Não podemos ficar olhando para baixo. Se ficamos presos olhando para baixo apenas, a nossa visão não fica larga, não cresce. E começamos a patinar em coisas muito pequenas, mas porque não colocamos os olhos para o alto, essas coisas pequenas vão exercendo forças grandes em nós. Por isso, irmão, irmã, não tenha medo de olhar para a cruz. Sim, a cruz que nos apresenta o sofrimento, a dor, a morte, a humilhação, mas esses elementos compõem a vida humana, mas esses elementos da cruz não são elementos finais. O que a cruz quer nos trazer, o que o olhar da cruz nos traz é eternidade, é Deus mesmo, é a posse de Deus. Por isso, suportemos o peso da cruz. Suportemos esta verdade. Existe cruz, sim, existe uma cruz. Mas nesta cruz existe a passagem para o céu. Existe a passagem para as coisas que estão além deste mundo. Mas para isso, não pode ficar preso na dor. Não pode ficar preso no que não deu certo. Não pode ficar preso nas frustrações. É preciso levantar os olhos e contemplar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo que é a riqueza do nosso coração. A cruz de Cristo que é, para nós, a árvore da vida. Não tenha medo. E eu até digo a você, se você tem aí, perto de você, na tua casa, no teu trabalho,
o crucificado, a cruz de Cristo, volte os teus olhos para esta cruz. Ela para nós não é maldição, ela não é derrota. A cruz nos mostra que depois da dor, do sofrimento, tem céu. O sofrimento, a morte e a dor não é a última palavra para nós. Por isso, não desista. E quando a tua cruz te pesa, creia, Deus manda Cirineu. Como Ele provou do Pai, Ele também faz conosco. Por isso, não tenha medo. Deixe o amor de Cristo te atrair. E ao mesmo tempo, deixe esse amor de Cristo ser o teu sustento. Não desista do amor, não desista de amar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai te ajudar. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.